a formação do Morro do Diabo, para a gente entender essa formação, a gente vai ter que voltar alguns milhões de anos atrás, né? Primeiro a gente tem que entender, né, lembrar que os continentes, eles não são da forma que eles se apresentam hoje. Então, por exemplo, há cerca de 460 milhões de anos atrás, o que nós tínhamos era um único continente chamado Pangeia. Esse continente, na parte oeste dele, lembra que não existia a Cordilheira dos Andes, nada disso, né? Na parte oeste, ele sofreu um afundamento, formou uma calha. Essa calha, ela foi sendo preenchida pelo oceano, tá? Foi exatamente nesse lugar que começou a se formar a bacia sedimentar do Paraná, que é a estrutura geológica na qual estamos inseridos, né? Tanto o oeste do estado de São Paulo, quanto partes do Mato Grosso, se estendendo até o Rio Grande do Sul e avançando ainda para partes da Argentina, Paraguai e Uruguai. A partir de cerca de 180 milhões de anos, esse continente ele começa a sofrer fragmentação, ele começa a se quebrar. E é nesse momento que a América do Sul começa a se individualizar e se separar da África. E surge, né, o Oceano Atlântico, ele começa a se abrir. Esse momento, imagina, né, pensando em forças tectônicas, forças internas do planeta, ele faz com que o manto se derreta e se transforme em magmas, e uma quantidade gigantesca de magma. Então, nesse momento, a gente tem a maior atividade vulcânica registrada em toda a história do planeta, que vai dar origem aos basaltos, ou seja, a gente tem muitos eventos, muitas sequências de derrames de basalto. Esses basaltos, né, rochas vulcânicas, eles recobrem todos os sedimentos da bacia sedimentar do Paraná. Só que após esse evento vulcânico, continua o processo de sedimentação. Então, é o que os geólogos chamam de formação do grupo Bauru, que é a última fase de sedimentação. Os primeiros sedimentos que se depositam são denominados formação Kaiowá. Vão dar origem mais tarde às rochas que a gente observa no Morro do Diabo. Após o derrame basáltico, nós temos 4 formações: Kaiowá, Santo Anastácio, Adamantina e, por último, a formação Marília. Uma formação geológica são rochas, né, que tiveram origem semelhante. Então, formação, a gente considera todas as rochas que se formaram naquele mesmo período, na mesma condição de sedimentação, ou seja, mesmo clima, tá? E o conjunto forma o grupo. Essa primeira sequência de sedimentos que se formam em cima do basalto, que é a formação Kaiowá, e que é a que sustenta o Morro do Diabo, ela tem 2 particularidades muito interessantes. A primeira é que quando a gente tem a deposição de sedimentos, geralmente forma estratos horizontais. E o Kaiowá apresenta uma estratificação cruzada. Então, tem partes inclinadas para um lado e outras para o lado oposto. Isso é uma prova, né? É um indício muito forte de que eram dunas, né? Então, a gente pensa na formação das dunas, com aqueles topos, né? Com aquelas cristas, como se fosse uma onda. Então, o sedimento vem e vai se depositando nesse sentido. Nessa fase vivia-se na região o que hoje a gente define como um clima árido, desértico. Ou seja, nós tínhamos amplitudes térmicas muito grandes, né, em período de 24 horas, noites muito frias, dias muito quentes e um solo muito arenoso, que é esse material que foi transportado pelo vento, construindo dunas e fazendo essa estratificação cruzada. Significa o quê? Com escassez hídrica e amplitude térmica muito grande e um solo constituído por areia, predominantemente, com muito pouca presença de outros minerais, você tinha um solo muito pobre para sustentar uma vegetação mais densa, biodiversa, e também a essa pobreza do solo você tem uma grande permeabilidade, ou seja, nos poucos episódios de chuva
a água não ficava retida no solo, porque a areia é altamente permeável, e você não disponibilizava nutrientes para sustentar uma vegetação muito densa. Então, nesse período, cobertura vegetal era muito escassa se presente, né? Uma outra particularidade muito interessante que responde pela presença do Morro do Diabo é que esses sedimentos Kaiowá, eles sofreram também uma silicificação por hidrotermalismo. O que é isso? Tanto água quanto vapores muito aquecidos, eles subiram, né, por fraturas do basalto que estava por baixo. E isso acabou meio que cozinhando esse arenito e deixando ele mais resistente nessas áreas. E o que aconteceu? Passado o tempo, quando evoluiu, a bacia sedimentar do Paraná, ela deixa de receber sedimentos, ela começa a sofrer processos erosivos. Só que esse arenito Kaiowá silicificado, ele apresenta maior resistência à erosão. Então foi sendo desgastado. Quando encontrou esse arenito mais forte, a erosão não conseguiu avançar. Por isso que a gente tem o topo aplanado do Morro do Diabo e do lado oposto, né, da margem do Rio Paranapanema, a gente tem os 3 morrinhos no Paraná com os topos na mesma altitude, né, porque eles também têm rochas silicificadas. O Morro do Diabo, ele também sofre processo de erosão, só que muito mais lento. Então, a gente tem que pensar na escala geológica de milhões de anos. Ele está sofrendo erosão, mas é uma erosão diferencial, num ritmo muito mais lento. Então, a plaina, né, vai desgastando o entorno e ele continua para nós ali imponente, né, se destacando na paisagem. E tem outra vantagem que retarda esse processo, que é a presença da cobertura vegetal protegendo os solos, né? Então, essa cobertura, ela faz com que o processo erosivo seja mais lento ainda. E existem estudos de pólen, de datação, que indicam que nós tivemos um período muito mais seco do que hoje, onde a gente tinha uma vegetação de estepe, algo muito similar uma caatinga, uma savana estépica, né? Mas ao mesmo tempo, como aqui passa a chegar maior volume de água, né, e por um período maior também, a vegetação arbórea e outras que necessitam de mais água começam a encontrar um ambiente mais adequado e vão se expandindo, conquistando áreas de caatinga. Bom, então a caatinga desapareceu, a fisionomia mudou, mas os exemplares de caatinga permanecem vivos até hoje, se adaptando a essa escassez hídrica, principalmente nas áreas de solo mais raso e de menor disponibilidade de água. Por isso que a gente tem aqui o mandacaru, o xique-xique, por isso que a gente tem no nível do solo tantas bromélias espinhentas, né? São todos vegetais adaptados a esse momento atual. A gente percebe nitidamente que no Morro do Diabo, a porção mais alta do morro, aquela plana, ela tem uma vegetação de menor porte, arbórea, mas arvoretas pequenas, né? A gente tem ali um material bastante coeso, solidificado por conta daquela questão térmica, né? Que dificulta a decomposição. Dificultando a decomposição, o solo não consegue se desenvolver em termos de profundidade e disponibilizar nutrientes inorgânicos para a planta. Já nas áreas de alta densidade, que a gente observa inclusive na encosta, você tem esse fator favorável, nutrientes, água, mas se você reparar também ao longo da encosta, tem algumas áreas que têm uma vegetação mais densa e outras um pouco mais rala, mesmo na encosta.
E por que isso acontece? Porque um outro fator muito importante para a vegetação é o microclima. Características relacionadas, por exemplo, à disponibilidade de radiação solar durante o ano. Então, se você olhar o Morro do Diabo, você vai ver que na encosta do morro você tem na faixa superficial estreita uma cobertura de baixa densidade. Na faixa intermediária da encosta do morro você vai ver que tem mais densidade, mas você vai ver que tem um núcleo de vegetação muito densa e alta ali, que diferencia do que está do lado. O que muda nisso? O relevo, que ali apresenta uma concavidade, e, portanto, você vai ter primeiro, menor disponibilidade, entrada de radiação solar no nível do solo, que é importante para que as sementes germinem, para que elas se desenvolvam. Mas mais do que isso, se você está observando o morro dessa posição, você está de costas para o Paranapanema. Portanto, você está de costas para o sul e aquela vegetação também está no meio da vertente de costa para o sul. Essa vegetação só vai ter acesso à radiação solar plena no dia do solstício de verão, que é quando a radiação solar atingir perpendicularmente essa vegetação. No resto do ano, o sol vai declinar no norte e o próprio morro vai sombrear essa vegetação. Havendo sombreamento, de um lado menos luz, mas também menor temperatura que disponibiliza água por mais tempo. Então, a gente vai só por essa fisionomia. Topo claro, média vertente mais escuro, mais denso, mais biodiverso. Na concavidade, muito mais. Mas aí, quando você se imagina vindo dessa encosta do morro para o sul, você vai ter uma parte mais deprimida com uma vegetação mais densa, mas logo depois reaparece aquela vegetação rala. Aquilo é uma faciação. Por quê? Porque ali o arenito não decomposto ele está muito próximo da superfície, inclusive expondo, né, a estrutura rochosa naquele trecho. Parte da água que cai, o solo é raso, ele não vai conseguir absorver, e é areia, ele vai drenar rapidamente. Essa água vai escoar para um lado, mantendo aquela vegetação mais densa, e para o outro, vegetação mais densa. Mas ali, aquela linha de cumeada, aquela cumieira que tem ali, você percebe que ela é contínua e acompanha o desnível do terreno naquele ponto por conta desse arenito. Então, cada pedacinho do parque tem que ser entendido, e cada pedacinho desse planeta tem que ser entendido dentro desse contexto. O diretor da Sorocabana chega a Presidente Prudente, acompanhado do vice-diretor, Dr. Frederico Pacheco Borba, e grande comitiva, para proceder à inauguração do ramal de Dourados, pois, de grande importância social e econômica, é a abertura desta nova linha que, atravessando o Pontal, vai em demanda a Mato Grosso, facilitando a remessa de café para o Porto de Santos, através da estrada de ferro Sorocabana. Essa região ela foi uma das últimas a ser ocupada economicamente no estado de São Paulo. E essa exploração se deu de três formas violentas, extremamente violentas. Primeiro, extermínio da população indígena, né, que habitava aqui. Aqui no Pontal, basicamente, a etnia Kaiowá, e mais próximo os caigangues também, que existiam nessa região. Então houve um verdadeiro massacre aqui. E muitos povos que habitavam aqui ou foram exterminados ou tiveram que migrar, né? Muitos deles se encontram hoje, descendentes, na reserva de Dourados, né? Os Guaranis Kaiowá. Eu encontrei uma foto da Comissão Geográfica e Geológica de uma aldeia, o nome dela é Aldeia Cuiabá, e ficava próximo, hoje é o Ribeirão Cuiabá, próximo a Teodoro Sampaio. Então existe esse registro fotográfico de uma aldeia que existia aqui dos Guaranis Kaiowá, próximo à região aqui de Teodoro Sampaio. E a questão também do desmatamento intenso, né? Aqui o governo criou em 1941, 1942, 3 reservas florestais, do Morro do Diabo, a Grande Reserva do Pontal e a Lagoa São Paulo. Das 3 reservas criadas aqui, somente o Morro do Diabo
permaneceu, mas ainda com impactos, né, com alguns impactos, o que hoje sobra alguns fragmentos florestais em propriedades particulares, e 4 transformaram na Estação Ecológica Mico-Leão Preto. Com relação à Lagoa São Paulo, ela foi praticamente inundada, né, pelo reservatório da usina hidrelétrica de Porto Primavera. E essa região, ela era toda, né, reflorestada, né, era toda em mata nativa, que vinha desde Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Mato Grosso, né, era tudo intacto. Então o progresso vinha, mas com isso tinha muita perda, né, principalmente de floresta. Então foi tido essa primeira preocupação em 1941, que foi decretada a primeira reserva do Morro do Diabo, né? Já por conta dessas preocupações do desmatamento que estava vindo com muita força aqui para o interior do estado de São Paulo. Chega então a ferrovia, né? Então a ferrovia, a Estrada de Ferro Sorocabana, ela estava parada lá em Botucatu. Então o governo começa a prolongar até o oeste paulista, até chegar em atual Presidente Epitácio. Bom, a ferrovia ela causou tanto impactos positivos como negativos, né? Impactos positivos foi a questão, houve desenvolvimento sim da região, né? A parte economicamente, a questão da produção agrícola aqui, né? Então expandiu o café aqui na região, expandiu o café, expandiu o algodão, o gado também. Então economicamente houve a expansão, mas só que causou impacto ambiental, porque a ferrovia ela cortou o Parque Estadual Morro do Diabo, na época reserva florestal, e foram construídas ali 2 pequenas estações, né, e muitas vezes eram utilizadas para caça, né. Muitos paravam ali, o trem ia seguir até Euclides da Cunha, na volta pegava essas pessoas, né, uma caça lá, como que naquela época também não havia tanto fiscalização, a lei não era mais rígida como hoje, sim. Então, infelizmente, houve esse impacto em relação à ferrovia. Depois, em 1986, né, depois que houve a redescoberta do Mico-Leão Preto, né, os olhos ficaram mais voltados ainda para essa região e essa mata também que estava tão vulnerável e foi recategorizado para parque estadual, né, tornando-se o Parque Estadual Morro do Diabo, porque a ideia décadas atrás era de consumir com essa madeira, principalmente as perobas, né, que tem um grande número de peroba rosa que era muito utilizado principalmente para construção de casas, e com a vinda da ferrovia usava-se muito as perobas para fazer os dormentes. É o único grande fragmento de floresta estacional preservado no estado de São Paulo. Essa é a maior reserva de peroba rosa ainda existente no Brasil. E hoje é a nossa referência de mata em pé, de floresta, né, preservada. É uma floresta característica, a floresta do parque é uma floresta estacional, semidecidual, então até mesmo para a gente reproduzir, implantar os corredores ecológicos, restaurar a paisagem que a gente fala tanto aqui, a gente precisa estar ali dentro olhando como esse fragmento se comporta, né, como que está a saúde animal, como que as espécies da flora se comportam ali dentro, para a gente também reproduzir, replicar isso, implantando as novas áreas de floresta. Uma floresta estacional é toda vegetação que possui essa fisionomia florestal, mas que tem como característica ter na sua composição vegetais adaptados a sobreviverem a um determinado momento de estresse e que tem que ter adaptações para sobreviver a esse estresse. Aqui no Pontal é a floresta estacional, resultante da escassez hídrica nesse período de estiagem. Então a gente tem árvores que perdem as folhas para não eliminar água por evapotranspiração, porque não tem água disponível. E aí você tem locais onde você vai encontrar uma mescla de adaptações na floresta estacional, onde nem todas as árvores perdem as folhas, mas uma grande parte delas, que é o que a gente chama de floresta estacional semidecidual. Decidual por quê? Porque tem espécies decíduas. O que é uma espécie decídua? É o vegetal que elimina folhas como um mecanismo para sobreviver.
tem a sua importância, né? Desde as serpentes, né, até os grandes mamíferos, as aves, né? Que o interessante é que pelo nosso plano de manejo, quando foi elaborado em 2006, foi feito um levantamento, tinha 288 espécies catalogadas. E hoje com essas plataformas, aplicativos de celular, igual o Wikiaves, que vem vários apaixonados por aves, né, tentar registro, hoje já passa de 400 espécies. Então são muito importantes. E sem falar as topo de cadeia, né, a onça pintada, a onça parda, a anta, tamanduá-bandeira. Então esses grandes e médios mamíferos, para eles estarem aqui, né, então ainda se vê que é um bom estado de preservação dessa área. O IP teve a sua origem por conta do mico-leão preto, um trabalho que o fundador do IP, Cláudio Pádua, veio através de uma universidade do Rio de Janeiro fazer o trabalho dele aqui de pesquisa com o mico. Ele começou a entender que não era só a biologia da espécie que garantisse com que ela sobrevivesse, entender toda a sua biologia. Então ele começou a observar que o envolvimento comunitário, que atividades com as áreas em torno, principalmente do fragmento, né, do grande fragmento que é o Parque Estadual Morro do Diabo, surtiria um efeito maior. Então, assim, precisava restaurar a paisagem, as pessoas precisavam entender quem era o mico-leão e qual era a importância dele, a sobrevivência, o que ele poderia também transformar. Então, assim, a história do IP tem esse vínculo muito, muito grande com o parque, porque ele iniciou ali através de pesquisa com o mico-leão preto. O parque, ele tem diversas pesquisas já em andamento, né, e a serem executadas. Então, nós temos desde a ANTA, que começou aqui há muitos anos atrás, com a Patrícia Médici. Temos agora todo esse programa de monitoramento executado pelo programa Monitora Bio da Fundação, que é das borboletas, dos primatas, dos grandes e médios mamíferos. Esse ano vamos começar com as aves também e diversos segmentos de ecologia. Desde o estado de conservação das águas internas, dos córregos e riachos, desde a abelha sem ferrão, então mosquito, então uma gama muito grande, né, de pesquisas, e é muito interessante que daí o retorno volta para a gestão e a gente tem subsídio para tomar algumas decisões, alguns caminhos através das respostas dessas pesquisas. O parque em si, ele é o 7º maior parque estadual, 7ª maior unidade de conservação do estado de São Paulo. Ele representa 4% de todas as áreas protegidas do estado de São Paulo. E a importância dele, do ponto de vista biológico, ecológico, consiste no fato de que, sendo ele o maior fragmento ainda preservado do estado, desse tipo de fisionomia, ele é um banco genético de um valor inestimável. De onde se vai tirar diversidade genética, se não desse fragmento e dos pequenos outros? Isso aqui é um patrimônio não do morador do Pontal do Paranapanema, um patrimônio brasileiro e um patrimônio mundial. Então há que se preocupar com a importância dessa área. É uma importância muito grande para os estudos científicos da geologia, da climatologia e do relevo também. Então, ele tem vários atributos que o tornam importantes e o tornam um monumento geológico. Embora o Morro do Diabo seja uma unidade de conservação, ele vem sofrendo, né, muitas pressões, muitas ameaças, né? Ainda hoje, né, a SP613 é a maior ameaça à fauna aqui do Parque Estadual Morro do Diabo. Os atropelamentos têm diminuído, mas ainda hoje morrem-se muitos animais. Já foram feitas várias medidas para tentar mitigar, né? Temos passagens subterrâneas, temos alguns trechos de alambrados, fazemos campanhas de conscientização, mas ainda os atropelamentos é o que mais mata os animais aqui no Morro do Diabo. Então essa é uma questão séria. Fogo, fauna, atropelamentos, mas temos também outras contaminações preocupantes.
Desde 2002 também existe uma normativa da Procuradoria de Justiça do Meio Ambiente de Presidente Prudente que não permite nem a utilização de agrotóxicos, nem o emprego de fogo a uma distância mínima de 1 quilômetro do Morro do Diabo. Então, por mais que seja uma unidade com regras específicas, com uma série de cuidados de proteção, não adianta a gente proteger a área se o entorno está sendo uma ameaça, né? Se a gente tem fogo entrando no parque, se a gente tem agrotóxico entrando no parque por via aérea, contaminando os solos, ou por via fluvial também, através dos rios, né? O território é extremamente importante, porque toda atividade no território vai influenciar diretamente na conservação da unidade de conservação. Então, qual atividade econômica está acontecendo em torno do parque e desses fragmentos implantados, né? Quem são as pessoas que estão ali, o que elas estão fazendo, de que forma elas podem contribuir. Então isso vai acabar impactando essa vegetação que tem um valor biológico muito grande, de representatividade para o nosso estado, do pouco que sobrou, né, desse tipo de floresta, vai impactar a fauna também. A maior ameaça que o parque vive é o impacto do agronegócio pelo plantio da cana-de-açúcar. Então, poderíamos elencar aqui outras questões específicas relativas a cada plantinha, cada bichinho, a água, a supressão de vegetação, os danos que isso produz em termos de perda de solo. Isso ninguém mensura, ninguém avalia, ninguém cobra por isso. Mas a produção que é feita hoje está consumindo água e está consumindo solo. Esse solo se esgota. Áreas hoje altamente produtivas deixarão de ser. Áreas de pequena produtividade ou média produtividade também serão comprometidas. Esse custo, ele é exteriorizado.